Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta, Open Finance, Banking, Health e qualquer um que inventarem amanhã aí, conexão nova que tiver de dados. Eu sou o Gabriel Pereira, sou criador da Let's Open e escrevo semanalmente para vocês ali uma curadoria de tudo que está rolando de mais relevante nesse mercado. Se você está ouvindo esse podcast e ainda não assinou a newsletter, você está de brincadeira comigo, então acessa lá letsopen.com.br, se inscreve na newsletter. E aqui no podcast a gente sempre traz pontos de vista diferentes aqui do mercado. E dessa vez estou trazendo mais 3 pontos diferentes aqui para a mesa para conversar com mulheres aqui no Open Finance, né? Sei que já começaram algumas iniciativas, grupos ali, discussões e tal. E já tentei fazer essa mesa outras vezes, etc. Não funcionou. Inclusive, já sugeri o espaço. Falei assim, olha, podem ir só as mulheres, eu nem preciso ir. Vocês conduzem lá e Me falou mesmo. E tocam o evento. Me propôs isso. Exato. Então, assim, tá sendo muito legal receber. Então, eu queria agradecer a Ana, do Mercado Pago, a Nathalie, do C6, e a Roberta, da Clavi, por, enfim, estarem presentes aqui hoje e compartilhar um pouquinho da história de vocês e as visões de vocês de mercado também. Obrigado. Boa. Queria que vocês começassem aqui pra gente, enfim, começar com o público se apresentando, contando um pouquinho de vocês. Pode ser da parte pessoal, de trabalho, como vocês acharem melhor. Vamos começar com a Roberta. Queria que você contasse quem que é a Roberta. Primeiro, quero agradecer estar aqui, que você topou a proposta, né, de mais 2 mulheres. Não sei como é que você está aguentando, mas somos descoladas, como bem diz a Nath. A Roberta, mãe de gêmeos, de 7 anos. Estou perdendo um pouco a minha personalidade por conta disso, mas voltando a ser a Roberta carioca morando em São Paulo. Trabalho na Clavi, sou Head de Compliance, DPO e riscos. Com a proposta de falar um pouquinho mais da nossos desafios, eu não diria aventura, né? Nossos desafios do dia a dia. E aí, 2 mulheres maravilhosas representando também duas referências de Open Finance no Brasil. Boa. Aliás, eu não comentei, assim, é que eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas as 3 são finalistas aqui, né? Da personalidade do ano. É uma honra estar aqui com vocês. Então é bom deixar registrado aqui. Enfim, então, acho que o episódio vai sair depois da premiação, então a gente já vai saber até quem ganhou e tudo mais. A próxima vez assim, a gente vem com prêmio aqui. Exato, mas tá chique demais, Sim, e só de ter sido indicada já é uma grande vitória, exatamente. né? De estar do lado de tantas mulheres incríveis, profissionais incríveis do mercado, já é uma vitória. Exato. Bem colocado, Ana. Especialmente, acho que para mim, que cheguei há pouco tempo em São Paulo, 1 ano e meio, uma carioca que invadiu. Moro em Moema, onde todo carioca mora. Então, assim, é muito bacana ser acolhida pelos paulistas e ser essa referência. Então, realmente, concordo com você, Ana. Boa. Vamos seguir aí, me conta um pouco mais de você também, Nathalie. Bom, eu sou a Nathalie Paz, trabalho há 8 anos na área de tecnologia. Estou há um pouco mais de 1 ano com Open Finance. E é isso, eu trabalho no C6 atualmente. Boa. Vamos lá, Ana, me conta aí também. Vamos. Eu sou a Ana, trabalho no Mercado Pago hoje, no time de negócios, e olho para Open Finance, para a estratégia como um todo. E eu conheci o Open Finance quando eu estava no final da faculdade. Eu sou advogada de formação e estou terminando o mestrado em economia. E no final da faculdade, eu já não estava gostando tanto do direito mais tradicional, assim. Eu queria algum tema que tivesse a ver com direito, economia e inovação. E comecei a pesquisar, assim, temas que eu poderia usar para escrever o trabalho de conclusão de curso, né, monografia. E aí tinha meia dúzia de matérias de jornal sobre Open Finance na época. E eu falei, cara, esse tema aqui é incrível, vai ser um ecossistema gigante e eu quero me aprofundar nisso. E aí eu escrevi o TCC sobre isso, assim, me apaixonei pelo tema, falei, é isso que eu quero trabalhar. Nossa, quero ver. Eu brinquei com muita... Quero ler seu TCC. Feliz, Eu brinquei já muitas vezes aqui. Falei, cara, ninguém sai da faculdade querendo trabalhar com isso, mas agora já tem uma prova. Já tá tendo alguns casos aqui. Queria ver de vocês também como é que foi o primeiro contato com o Open Finance. Quando é que vocês ouviram falar disso? Bom, 20 anos de profissão. Eu resolvi lá em 2007 virar a chave para a privacidade e proteção de dados, quando todo mundo disse que não vai acontecer no Brasil, não vai pegar, muitas regras, enfim.
Aquariana. Já tava vazando dado lá fora? Como é que... Aquariana que gosta de se atrever, tecnologia, caí dentro, estudei. E quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a entender o que era o Open Finance dentro da empresa que eu estava trabalhando. Então, me encantei. Aí meu marido falou, mas espera aí, você acabou de virar a chave lá em 2017, vai de novo para Open? Pelo amor de Deus. Não, vai crescer, é um desafio, como bem falou Ana, somos advogadas. É advogada, Eu né? não sou advogada, Não, gente. já te coloquei no jurídico do tribunal. Tem limite, gente. Tem no máximo metade aqui. Então, mas somos inovadoras as três aqui. Então, o Pô, eu não, conservadorismo... velho. Beleza, pô. O conservadorismo não faz parte do nosso dia a dia. A gente gosta de desafios constantes. Então, me encantou. Comecei a montar fluxos do Open, comecei a mergulhar no ecossistema, perguntar outro. Nath, no início, colei na Nath para me passar muita informação. Começaram a surgir os GTs. E é isso. Encanta. É Como é que incrível, foi? né? Essa dinâmica aí dos GTs também é o dia a dia super difícil nas discussões, mas também é muito legal. Bom, a gente explicar, né, o que é o GT. São os grupos de trabalho, né, para quem não conhece, voltados para o tema em várias referências. Tem tecnologia, segurança, área jurídica, enfim, meninas... Compliance. Compliance, exatamente. Bom, acho que quando eu conheci o Open Finance, era o Open Bank, né? E todo mundo falava, olha, é um novo ecossistema, é algo que você vai criar e algo novo é desafiador. Então, aquilo, né, essas palavras de desafiador, é algo novo, você vai construir algo do zero, foi algo que, assim, me fez brilhar os olhos, falar, é isso que eu quero. É ruim que geralmente isso aí é pegadinha no trabalho. Quando vem Te vendem falar, assim, olha, né, tem um pra desafio contratar. incrível, é nabo. Geralmente é... Boa, Gabriel. Mas é bem desafiador. E aí, por ser tão técnico, né? Algo que a gente precisa construir, tem que seguir um padrão e todas as instituições precisam seguir o mesmo padrão. Então, isso se torna muito desafiador o fato, né, de criar um novo ecossistema. É encantador para quem gosta realmente de construir. E eu ia perguntar o seguinte, você comentou que você tem aí, um baita tempo também em tecnologia, etc. Como é que foi chegar no Open Finance? E, de repente, você tem data, mas não tem especificação. Como é que uma pessoa de tecnologia trabalha nesse Olha, ambiente? É muito desafiador, como eu comentei, né? Porque a gente costuma sempre seguir especificações, cronogramas. E viver o Open Finance é você mudar sempre o seu cronograma, você mudar sempre as especificações e ter que fazer com que o time atue. Por exemplo, eles estão trabalhando de uma maneira... Passa 2 meses ou passa uma semana, eles precisam... Dinâmico, né? Mudar, agilidade. Fazer atualizações de certificações, então tudo muda muito rápido. Então é muito desafiador nesse sentido. Mas é gostoso, não é? Se não fica o boring, né? Não fica aquela coisa... Olha, eu vou ser bem sincero, eu vou dividir um negócio aqui. Vamos ser sinceros. Não, eu nunca menti nesse podcast, não vai ser agora. Mas assim, cara, eu gosto assim da discussão do regulatório porque eu acho importante, mas eu acho um saco, cara. Vou ser bem sincero. Não, mas a gente que tem formação jurídica, nossa. Eu sou suspeita pra falar. Debater, questionar. Cara, faz parte do nosso dia a dia, né? Eu vejo a normativa do Bacen, me dá vontade de pular da janela, cara. É tipo assim, Então. Mas assim, a minha curiosidade com o tema ela é maior do que o meu ódio a forma da escrita. Gabriela, a ali, gente tem que elogiar o Bacen. A gente só publicou e Bacen. Não, mas não é mais Bacen, né? BC, então. Não, mas não tem o que fazer. Aquilo é a linguagem do documento. Não tem o que ele fazer diferente. Mas esses termos às vezes me afastam um pouco, assim. Mas eu acho que aí que é legal de ter um time multidisciplinar que vá pegar essas normas, traduzir essas normas para o cotidiano de quem está em tecnologia, quem está em produtos, quem está lá no alto nível da empresa, mas que precisa entender aquilo de uma forma simples. Só que tem isso também, assim, não é que eu não gosto de ler, mas ao mesmo tempo também, às vezes eu escuto as coisas e eu não confio 100%. Então eu vou lá ler pra ver o que eu entendi. Então eu acabo acessando do mesmo jeito, assim, não tem muito No o que meu fazer. dia a dia, por exemplo, eu preciso ler toda a regulamentação, então eu leio os normativos, eu especifico ali o que o time precisa fazer, então a gente acaba
tendo que saber de Desmiuçando. tudo. Exatamente. Exato. Mas rola uma insegurança, tipo assim, pô, será que eu entendi certo o que tá... Exatamente. Não, por isso que a gente Mas- troca, né? Por isso que a gente se fala. Exato, a gente conversa muito com o pessoal do mercado, assim, e Legal. volta e meia é isso. Eu tô com uma dúvida aqui, me ajuda a interpretar essa parte? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso Será que a Como fazer estão gente fazendo aí, né? Exato. Estão fazendo Então, dessa maneira, a gente tá seguindo o caminho certo. eu acho que é Legal. muito legal essa questão da gente criar a comunidade também, Sim. porque as pessoas estão integradas e elas estão ali dispostas a ajudar. O ecossistema está sendo Sim. construído por todos nós, então rola muita troca de benchmark, rola muita decisão em conjunto. Legal, legal. É lógico que a gente fecha, né, as informações em produto, lógico. Mas a gente troca as interpretações. E foi uma coisa que quando eu entrei no financeiro, todo mundo eu fui de securitário, tecnologia, dos segmentos. Quando eu vim para o financeiro, meu primeiro desafio nessa área tão fechada e restrita, me falaram, nossa, mas você vai para o financeiro, blá, 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 um monte de teorias. Eu percebo, em relação ao Open Finance, um grupo mais unido. É claro, tudo restrito dentro do seu segredo de negócio, Sim, óbvio. não tem o que Mas, fazer. bem colocou a Ana, o grupo da comunidade tem essa expectativa de se ajudarem, de ser colaborativo. Conheci a Ana chegando também eu vou falar Meli, porque para mim é tudo Meli, tá? O Meli é Mercado Livre. Sei. Boa, boa. Então, a gente começou a se falar, super acolhi a Ana e vice-versa em um momento da minha vida. A Nath também sempre foi super próxima. Então, isso é uma proposta do Open. Não é aquele olhar financeiro que as pessoas têm como premissa antigamente. A gente também traz... Concorrentes, né? somos concorrentes aqui. E a gente traz essa parceria. Isso eu acho bacana. Claro que eu estou falando de uma maneira genérica. Tudo tem as suas exceções. Claro, óbvio. claro. Teve alguma... não sei se vão lembrar, assim, mas alguma vez que teve uma interpretação que foi mais difícil, que deu mais abertura? Porque eu lembro que, assim, a fase 1, que era o café com leite, já entenderam tudo errado, assim. Eu Já, acho já que ainda teve tem muito desafio confusão. da fase 1. Muito. A fase 1 que ainda vai ser revista agora, Que ninguém né? olha, mas De deixa pra lá. trabalho. Tem muito trabalho ainda Tem para muito fazer. trabalho. Acho que a fase 2 como um todo e a fase 4, que saiu uma especificação ali, ainda vai ter uma V2 da especificação da fase 4, mas surge muita dúvida em relação a informações do campo e aí regras de negócio, né? Sim, Porque sim. foram várias pessoas que montaram aquela especificação, só que tem pessoas que têm um conhecimento mais na frente de câmbio, tem outras que têm mais na frente de investimentos, então entender isso, interpretar a visão de negócio, acho que é o X. Que eu lembro que na fase 1 tinha aquele negócio de preço médio, quartil, e aí você colocava lá quanto que tá se cobrando em média em determinado Por faixas. Exato. Só que aí o que acontece? Assim, se você estressar no limite da interpretação, qual que é o preço? É o preço cheio que eu tenho pro cliente ou é o preço com desconto que aquele cliente tem? Mas é por isso que os GTs são tão importantes. E aí, assim, mas assim, na prática, Cada um faz de um jeito. faz, aí o cara esconde o A jogo. prática é o diferencial do profissional. Já com essa Só que tese. assim, a fase 1, de aquelas médias de privacidade. preço, eu não usaria como Mas aí a gente informação pode de negócio usar. de forma alguma, assim. Né? Estamos olha a compliance falando, a gente pode usar em relação ao produto, mas não nas regras e resoluções estabelecidas. E aí vem o desafio, né? Como que a gente diz para produto e comercial, vai devagar, porque aqui a gente tem um regulatório também para respeitar. Então isso é muito bacana no dia a dia. E essa visão do Open de colaboração faz parte do ecossistema. Tem um outro ponto interessante que a gente tem tendo eventos, né, do Open. Então, existem eventos para as mulheres do Open, existem eventos para encontrar, comemorar. Agora tem a premiação. Olha que bacana, todo mundo se reunindo. Na Febraban, gente, fomos um grupo enorme. Foi demais, foi a minha Mulheres primeira ali Febraban. unidas. Sim. Foi legal. demais, foi a minha primeira feira em relação ao financeiro. E outra que eu quero complementar, a Nath, a gente tem o OPIM, né? Trabalhei, acompanhei... Open Insurance. Exato. Eu estava acompanhando pela CNSEG, está uma estrutura sendo montada com muita responsabilidade, porque o securitário também ele é extremamente regulado. Aí a gente tem o regulatório do Banco Central, a gente tem SUSEP, a ANS, então vai ser desafiador. E Privacy, a NPD. Então vai ser muito interessante quem gosta de trabalhar com legislação, de complementar um e a outra.
vamos montar muitos Excels com quadrinhos e com especificações para a gente ser feliz, né? E eu acho que é legal também de ver esse movimento que é institucional, né? Então, o Banco Central abraçou a iniciativa Sim. do Open Finance, criou as principais regras e colocou o mercado todo para discutir junto como que o ecossistema vai ser formado. E acho que em breve aí a gente já tem uma atuação da SUSEP vindo com Open Insurance, em breve acho que CVM também vai vir com Open Investments, porque é justamente criando esse ecossistema que tem essas e Open regras. Data, né? Exato, e outros setores, Open Health, Open Não Food. tem volta. E eu acho que, assim, é legal porque quando a gente tem essas regras uniformes, e a gente tem, por exemplo, a tomada do consentimento no Open Finance, que tem um procedimento todo próprio ali, mas que é seguido de forma padronizada por todas as instituições, acho que é tão legal para as instituições oferecerem isso como produto, mas também para o cliente ter segurança de que aquele processo ali ele conhece. Foi muito o que deu certo com o Pix. Todo mundo foi obrigado a oferecer Pix. A facilidade. Tem lá a área Pix. E aí o cliente agora já consegue identificar e se sente seguro para fazer aquela transação. E ele permite isso, né? Ele escolhe com quem ele vai compartilhar o seu dado e qual que é a finalidade que ele vai, né? Mas vamos estabelecer aqui a gente tem o Open, né? Vamos deixar bem claro, o consentimento do Open é diferente do de privacidade, gente, please. Todo dia eu falo, gente, são consentimentos diferentes, são formas de controle diferentes. Até a forma de assinar o aceite é diferente, então a gestão é diferente. Eu digo que o consentimento ficou na moda a palavra. Todo mundo escolhe consentimento e é a gente que lute para separar. Tem consentimento no Open, tem em Privacy, tem no Código Civil. Então, quando junta isso tudo, na hora de você explicar para o produto que está construindo, é desafiador. É bacana, mas faz parte do nosso dia a dia trazer essa especificação mais linear possível, porque ninguém vai entender a nossa linguagem jurídica. Quando a gente está lá envolvido com o produto, construindo, formando, tem que ser uma linguagem leve para dizer, olha, esse é seu limite. Não vamos mudar o nome, não vamos chamar tudo de consentimento, porque consentimento para o time de privacidade é de arrepiar os pelos. Entendeu? Porque a gente precisa ter uma gestão muito, muito acirrada. Não que o Open não tenha, mas o Open tem essa gestão de maneira diferenciada. Por isso que eu trouxe esse esclarecimento. Bom, e hoje, aparentemente, os órgãos aí, sei lá, você pensa no Bacen, na SUSEP, CVM, estão meio que alinhados, assim, né? Estão andando para uma direção parecida. Você acha que em algum momento a gente não pode bater cabeça aí? Porque você vai falando desse monte de outras coisas, né? E cada um tem um cacique diferente. Um objetivo diferente. Em algum momento, será que não vai? O Bacen sempre foi o inovador. O Bacen sempre foi o inovador no Brasil. Ele sempre foi a referência para os outros regulatórios. SUSEP sempre seguiu muito o que Bacen direcionava. A ANS também. Então, a tendência é ser próximo do regulatório hoje que já está rodando. E o Brasil é referência, todo mundo sabe, né? Já está cansado de escutar. O Brasil é referência no Open. Então, isso é muita responsabilidade também. Aliás, estarmos aqui falando disso é uma baita responsabilidade. Porque daqui a algum tempo, a gente também vai ter que se adequar às inovações que estão chegando. E eu tenho certeza que o Open não tem volta. É facilidade, é agilidade, é transparência. E quando chegarem os benefícios para o usuário, e aí eu chamo de usuário porque somos nós os titulares, as pessoas é como o Pix. As pessoas vão entender que faz sentido. Porque sempre se forneceu, por exemplo, CPF, nome completo. Mas ninguém tinha o hábito de fornecer conta bancária, é o seu dinheiro. Né? Aquilo ali te pertence muito mais do que os outros dados pessoais. E é uma coisa que é muito da intimidade da pessoa, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade para falar sobre dinheiro, até com familiares, amigos mais próximos, namorado, namorada. Que é restrito, né? E agora a gente tem a possibilidade de compartilhar esse histórico de transações com outra instituição. Por que fazer isso, né? Por quê? Então, é justamente para o usuário ter a possibilidade de ter serviços cada vez mais personalizados numa outra instituição que, às vezes, que vai conhecê-lo melhor. Né, concorrência, né? Exato. E aí, com isso, a gente incentiva a concorrência entre os agentes, melhora a eficiência, mais inovação.
Então, é incrível, assim, o ecossistema é muito Os olhos muito brilham legal. de nós três, tá percebendo? Porque a gente gosta disso. E eu vejo que no futuro a galera não vai falar de Open Finance, mas sim dos benefícios Sim. que o Open Finance vai trazer. Como o Pix, hoje a gente vai fazer uma transferência, né? Então, quando a gente for, sei lá, fazer algum tipo de empréstimo, pegar um empréstimo em um outro banco, com aquele benefício personalizado, eu acho que a gente não vai muito voltar para o Open Finance em si, mas sim qual que é o benefício que o banco, aquela instituição está trazendo com o empréstimo, por exemplo. É que eu acho que assim, a palavra é muito feia, mas pra muita gente eu explico o que eu falo que é uma portabilidade de dados, assim, pra tentar facilitar assim Não. uma Compartilhamento. conversa. Compartilhamento. Não, compartilhamento, sei lá, é o termo jurídico, mas eu vou explicar pra minha mãe e falo, mãe, você tá pegando os seus dados de um lugar e levando Isso, você pro tá outro. compartilhando para outro. Eu falo que tá fazendo portabilidade, ela entende. Então acho que assim, existe, vamos dizer assim, enfim, formas aí que nós vamos De você encontrar explicar, de, né? de tentar Como fazer você isso tem? lúdico e tal. Mas mesmo lá fora, assim, parece que o que mais tem dado certo é não falar. Né? Mostrar o caso prático lá e tudo mais. A gente Acho que tem pode ser um visto caminho. isso também, que o Open Finance, ele não é um produto por si só. O Aham. Pix é um produto, todo mundo entende, é fácil É, de você ver valor exatamente. naquilo. O Open Finance, ele é mais uma É um sistema, né? infraestrutura, um Uma sistema. plataforma, eu vejo Exato. também. Sim, mas o valor mesmo vai ser criado em outros produtos, em outros casos de uso. Aham. Então, acho que às vezes para o cliente é muito mais fácil falar, olha, você pode trazer seus dados e ter aqui essa plataforma de gestão financeira, ou você pode ter acesso a um crédito mais barato, com mais parcelas, uma taxa melhor, do que falar, olha, o Open Finance Exato. O produto ecossistema. tal do Open. Exato. Que você pensar, vamos dizer assim, acho que como cliente, a gente já passou por processos muito piores porque a gente tinha uma motivação muito grande. Então, por exemplo, a gente ia lá e pegava todos os nossos olerites, extrato e levava para alugar uma casa, para mostrar o crédito para Gente, alugar São uma casa. Paulo falou orelhinho. No Rio é contra-cheque, tá? Você vai pegar, por exemplo, né, Olerite. para fazer um financiamento, para fazer qualquer coisa, você vai lá e se abrir esses dados todos de uma maneira com muita fricção, totalmente invasiva, enfim, é um negócio Tinha que ir muito no estranho. local, levar várias xeroxes. Exato, assim. Provar que você é você, aquela prova de vida. Muito ruim, assim. Então, sei lá, acho que, acho que na linha do que você falou, assim, havendo um benefício e esse processo que é tão mais fácil, acho que vai ser natural essa adoção. E eu queria entender com vocês, assim, desse tempo que vocês estão no Open, cara, se teve algum momento que foi meio que um ahá, assim, você falou, puta, esse foi legal, aqui foi, nosso negócio tá indo, assim, quando é que deu um clique, assim, pra vocês? Ou vocês já achavam desde o começo? Eu, particularmente, falei, cara, eu achei que o mundo ia acabar quando ia entrar a fase 2. Antes de falar do soft open e não sei o quê, falei, nossa senhora, vai dar uma confusão. Ele não nega que ele é federal, carioca. Ele cara. fala Vai que dar. esse é carioca. Acho Isso que é radicalismo do carioca. O momento assim, Teste em mais... produção, tava loucura. Tava... Acho que colocar em produção é o melhor dos mundos, né? Pra todo mundo. E aí, quando você passa também na certificação, porque pra você entrar em produção não é simplesmente você colocar, fazer um deploy. Não, Você precisa passar por um plano de testes. E aí, são N testes que você precisa validar no motor de conformidade. E aí, depois disso, você tá apto pra tirar uma certificação e sim entrar em produção. Então, toda essa etapa a gente comemorava muito. Então, passou todos os planos de testes, nosso sucesso. Tiramos a certificação, outro sucesso. E aí sim, quando a gente entra em produção, é aquela sensação de alívio, né? Aham. Sou toda Deu desastrada. tudo gente. Relaxa. Sabia que isso ia acontecer. Não, eu já volto um pouquinho, Nath. Foi quando eu me apaixonei pelo Open. Eu recebi um desafio, caiu no meu colo. Roberta, precisamos criar um fluxo, um processo, um produto aqui, assim, assim, assado. E como o Open, ele é a base do Open, né, a alma do Open são os dados, então me chamaram por conta do regulatório dos dados. Uhum. E aí eu falei, bom, estou com esse desafio, bora estudar. Eu tenho que estudar, vou acumular o que eu já tenho, vou mergulhar no Open. Quando, de fato, a gente construiu válido, isso antes da produção, da homologação, antes de entrar a tecnologia, mas a gente montou o produto, cara, isso foi assim, uma felicidade, porque isso ainda na outra empresa que eu estava. O Open pra gente lá era muito novo. Então, conseguir viabilizar dentro do regulatório de privacidade e proteção de dados, trazer o produto
e viabilizar aquela proposta. E aí um produto foi seguindo o outro. Gente, foi incrível para mim. Legal. E foi incrível para o time. Hoje eu não sei se eles estão rodando, mas essa fase inicial, onde todo mundo mergulhou na matéria e falavam assim, minha boadrasta que eu digo, ela, Roberto, o que você faz mesmo? Porque é difícil explicar a referência de advogada, mas eu não sou uma advogada de tribunal, nunca fui, sempre trabalhei em organizações. Então, ela tinha essa referência, que eu cuidava dos contratos. Hoje, ela fala, não, mas o que você faz mesmo? São dados, né? Mas e esse Open? O que é? Vou mandar assim, um podcast para ela ouvir. Exatamente. Eu falei que eu ia citá-la. Então, o que acontece? Quando a gente constrói, né, e viabiliza, gente, é sensacional essa circunstância, sensação de fazer acontecer. Aí depois vem a parte da tecnologia, mas ali a construção do produto, sabe? Dentro do regulatório. Isso para mim foi fascinante. Sim, Legal. para mim que foi incrível, foi a primeira vez que eu consegui compartilhar dados. Boa! No meu aplicativo, assim, entre as duas instituições, as duas que eu tinha que estavam já adequadas ao Open Finance, porque a gente demorou muito, né, para entrar. A fase 2 lá no ano passado foi adiada. Depois a fase 3 também foi adiada. Olha a expectativa, ansiedade. Então a gente ficava, e eu lá envolvidaço todo dia respirando Open Finance. Então a primeira vez que eu consegui compartilhar dados, eu falei, cara, isso Incrível, aqui é né? fruto do Funciona. trabalho de muita gente. Funciona. Sim, nossa, pra mim foi incrível. Quero ler seu TCC. Legal. O meu foi assim, quando meu squad lá do Itaú, na época, fez a jornada desktop, né? E aí era da PJ. E eu fiz o primeiro consentimento PJ do Itaú, Olha, que foi com o Sicredi, foi com o pessoal da Sicredi. Sicredi, trabalhei com Sicredi. E foi lisinho, assim. Eu sempre elogio a galera do Sicredi lá, Sim. porque a jornada deles, já testei, assim, várias vezes, nunca deu erro. Olha, Então- um caso de sucesso real. Pô, e PJ, naquele momento ali, eu testei, tipo, quase 100. Eu não consegui fazer Não, mas peraí, tem que 10. testar Clavi também. Como assim? Não, mas eu tava... o da Clavinha Tem eu que já, testar também. eu já fiz, mas era natureza diferente. Aí eu fiz o deles lá, e eu fiz assim, na época, foi logo naquelas primeiras, no Soft Open Sim, lá sim. e tal. Foram quase 100, assim, que eu fiz. Sim. E eu não devo ter conseguido 10, assim, 12. Era o laboratório mesmo. E assim, da PJ tinha... Agora melhorou um pouco, mas ainda assim tá muito ruim. Sim. Tinha tudo que é tipo de erro diferente de... Na PJ eu tenho jornada percebido e isso. etc. Tem uma barreira ainda de alçada e poderes ali, de segurança, Sim, enfim, sim. mas... Esse tema triste eu vou deixar para outro dia. É melhor. Eu vou deixar para outro dia. Seguindo aqui, eu queria entender um pouco mais também de... A gente, enfim, acho que era a ideia da gente bater esse papo também, da questão, assim, de liderança feminina, assim, como é que tá sendo para vocês, queria que vocês contassem um pouco mais do dia a dia, como é que, sei lá, só uma formação de equipes, o que vocês estão sentindo nesse momento, assim, do mercado, se, de repente, no Open tá melhor, enfim, qual que tá sendo a impressão de vocês do que tá acontecendo hoje? A gente alinhou uma expectativa quando a gente conversou, que a gente vai falar do lado positivo, né? Porque tem muita gente falando do lado negativo, vamos falar no positivo. Nath, começa aí que você deu essa ideia incrível. Sim. Pensando que a gente sempre tem muitos desafios quando a gente fala de mulheres na tecnologia, a gente sabe que existe uma barreira. A gente sabe que o Open Finance está no mercado financeiro e o mercado financeiro também tem o maior público masculino. Mas quando a gente fala de comunidade, grupos de trabalho, eu me sinto muito abraçada e muito ouvida. Eu tenho referências ali, a gente tem a Karen, tem mulheres incríveis, a Roberta, a Ana, e outras mulheres também estão ali na comunidade com a gente, e eu vejo que elas são referências. Então, com o Open Finance, eu me sinto muito segura, sinto que eu sou ouvida, e sinto que a galera tá aberta para dar essa oportunidade para a mulherada também, porque a gente tá arrasando, Sim, né? lógico. A gente tá por dentro de tudo. Então, assim, eu vejo que existe um caminho para a gente percorrer, como no mercado, né, financeiro como um todo, mas a gente está no caminho certo. Sim, a gente tá ganhando espaço, né? Exatamente. Então, Só tem fera.
Sim, muitas mulheres incríveis no Open Finance. A gente tem as conselheiras, muitas mulheres liderando grupos de trabalho, muitas mulheres envolvidas ali no dia a dia da construção da tecnologia, do produto, da experiência do usuário. Então, é muito, muito legal ver como que a gente consegue se apoiar também. Perfeito. Né? Porque a gente está ali, como a gente conversou, a gente está conversando com os concorrentes todos os dias para tentar buscar ali pontos de interesse em comum, para apresentar uma proposta, levar aquela ideia para frente, apresentar para o conselho. E aí o conselho delibera, mas quem decide no final do dia é o Banco Central. Exato. Então, e é muito legal também de ver o Banco Central aberto a ouvir o mercado. Então, eles estão ali acompanhando de perto, acompanhando todos os grupos de trabalho, acompanham as reuniões do conselho. Se tiver algum ponto muito estratégico, eles também fazem reunião com as associações. Então, isso é muito interessante. E a gente vê as mulheres cada vez abrindo mais frentes, né? A gente vê muitas ganhando destaque. Olha o tanto de mulher indicada na premiação. E, assim, Verdade. acho que essa premiação, para mim, é isso. Assim, só da gente ter sido reconhecida ali, já é maravilhoso. A concorrência nossa representatividade, ali, né? A concorrência ali está sendo muito, muito efetiva. Porque, e quem ganhar ali, lógico, cada uma quer a sua proposta natural. Mas a gente vai ficar feliz pelo outro, porque a gente sabe que todo mundo ali tem competência. Né? Sobre o meu ponto de vista mais de organização, hoje eu faço parte da liderança da Clavi, sou a única mulher, por enquanto, da Clavi na liderança, mas assim, eu sou tratada como todos. Então, foi uma boa, eu falo para o Chan que foi uma boa surpresa a Clavi, porque estou sendo abraçada, estou sendo escutada, e eu trabalho com o meu chapéu de obrigações é aquele do regulatório. É aquele que eu falo, se trouxer o legal para mim, ninguém vai olhar para minha cara. Vai todo mundo ficar com medo de mim. Risco, compliance, DPO e legal. Mas o ambiente, de novo, do Open proporciona essa parceria. Eu não sei se seria assim numa instituição financeira tradicional, tá? Mas a experiência que eu estou tendo... E outra coisa bacana, as empresas estão buscando, em relação ao Open, contratar mais mulheres. Então, em São Paulo, gente, eu que venho de fora, aqui em São Paulo existe muita concorrência profissional. Isso é notório, não estou falando de uma maneira crítica, é natural. Mas o que eu quero trazer é que estão olhando também para as capacidades e competências. A gente tem, eu como advogada, já participo de outros grupos de mulheres ajudando mulheres, por exemplo, Jurídico de Saias, que são advogadas de liderança aqui em São Paulo e se tornou Brasil, que desde lá de 2009, que eu faço parte, as pessoas não viam essa quantidade de contratação nas corporações. Hoje não. Com muita luta está mudando e o Open, que é uma visão inovadora, está olhando sim para trazer mulheres para as empresas, mulheres que têm muito a contribuir. E quando a gente está discutindo temas, discutindo o que eu falo, debatendo, tomadas de decisão, as mulheres estão sendo escutadas. Pelo menos eu vejo isso no Open. Não vejo isso, de repente, em determinados setores, que não cabe aqui, mas no Open isso acontece. Eu assim, vejo que tem muita participação mesmo, mas sendo super sincero, assim, eu tenho minhas críticas também, porque ano passado, já nem sei mais. Não, foi esse ano. Eu fiz uma lista lá de, tipo assim, mulheres para seguir no Open Finance. Fiz no Dia da Mulher isso. E eu nem imaginava, assim, deu uma repercussão bizarra, assim, no LinkedIn. Sei lá, no que vem eu vou fazer mais detalhado e tal. Sério? Foi só um post. Vou ver depois. Foi ruim? Não, foi positivo. Assim, bom. foi pra muita gente, distribuiu muito. Assim, Sim. Legal. Legal. Bizarro de engajamento inesperado. Foi alto. Mas assim, eu confesso que pra eu encontrar a lista não foi uma tarefa simples, assim. Que eu quero dizer, assim... eu rodava, por exemplo, lá, sei lá, minha primeira conexão no LinkedIn com Open Finance no título. Às vezes tinha uma página inteira que eu passava e não tinha uma mulher, por exemplo. Sim. Eu sei que tem mais mulheres, mas assim, para mim tem um ponto ainda que é a questão de liderança também. Quando você vai procurar liderança, Sim, eu vi. igual você comentou ali e tal, tipo assim, você olha
pra banco, instituição. Pô, nós vamos gastar a cara e não tem onde mais botar a cara. Tipo assim, beleza. Tem mais ali, E tem que mais ter um gente olhar e tal. crítico. Mas acho que é isso assim também um pouco, assim, mas, de novo, isso não é só uma questão do Open, isso é uma questão maior até. Sim. Mas acho que essa parte da liderança também, acho que ainda é uma dorzinha aí que eu acho que dá pra ser superada, assim. Ainda mais que você pensar que, cara, o GT, eu acho que é meio a meio ou mais até. Eu acho que Dependendo varia do GT. muito do GT, assim, porque, por exemplo, o GT PRC, que é Políticas, Risco e Compliance, que eu tô como coordenadora desse GT hoje, e é um GT jurídico, então é Sim. natural que haja mais mulheres. Agora vai para Pô, mas especificações. Não, Por que, mas que o jurídico é- é natural que tem mais... Eu não sei. Porque costuma ter mais mulheres no direito Tem. do que mulheres na tecnologia. Exato. Não, que a em tecnologia comparação à tem- tecnologia, tecnologia é, é assim. bizarro. Mas a gente vê, por exemplo, no GT de segurança tem mulheres incríveis, fortíssimas lá, liderando Tem um o GT. grupo Elas em Tech também, da maravilhosa Clarissa, que é isso, são as mulheres se ajudando. A gente participa de grupos só de mulheres, que é preciso essa colaboração. Né? E quando eu observei muito, quando eu já trago essa visão do jurídico de SaaS, eu observei isso dentro do grupo do Open. Eu fui super acolhida. Pessoas que eu pedia referência, Roberta, não, segue esse caminho, dá uma olhada naquilo. Então, assim, e é um ambiente extremamente concorrente, lógico. Mas, assim, e é uma coisa que eu valorizo muito, a comunicação e a colaboração. E a gente percebe isso, pelo menos na comunidade, né, meninas? Tenho Sim. percebido. Eu acho que é legal da gente juntar muita gente para conversar. E como o Open Finance é muito interdisciplinar, não tem como uma pessoa só saber de tudo. Não, Exato. impossível, É igual Então, privacidade, é multi, Exato. né? Assim, tem alguém que é mais especializado em regulatório, tem alguém que vai mais a fundo nas especificações, tem aquele cara que manja muito de Da experiência. certificação. Então, quando a gente junta todo mundo para conversar e as pessoas estão ali tentando resolver os problemas que são reais, né? Então, a gente teve aí as versões 1 e 2, a versão 1 da fase 2, que teve que ser revista completamente. Sim. E que bom que as teve- pessoas estão abertas a isso, né? Exato, e teve um monte as de várias melhoria versões. e agora a gente vai entrar com a V2 em produção dia 31 de outubro. E a gente vê que aquilo ali é fruto do trabalho de muita gente em conjunto. Mas você vê que eu fui lá no encontro mundial que teve lá em maio e o pessoal lá de fora ficava curioso. E foi, Gabriel? Conta como é que foi. Não, foi incrível, assim. Deu pra perceber muito o momento que eles estão lá fora, outras discussões, etc. Acho que eles estão fechando um ciclo e se perguntando como dar o próximo passo. Tem discussões sobre... E você vê esse ambiente colaborativo? Então, também? é isso que eu ia falar. Assim, eu vi muita discussão estrutural, tem algumas perguntas e tal, mas em alguns painéis teve conversas entre gente do Brasil e lá de fora perguntando Sim. das diferenças. E uma das coisas que eles mais ficaram curiosos era essa questão de troca. Eu falei assim, tipo, eu lembro que Então isso é coisa do Brasil, o gente. Borsato Olha aí que falou legal. que, tipo, do BTG falou alguma coisa de grupo no WhatsApp, o pessoal, tipo assim... É absurdo. Vocês se tá falam? de brincadeira. Tipo De onde isso. vocês vieram? O que Vocês se vocês comem? conversam e Vocês tal? se falam? Não só tem grupo, mas a gente faz happy hour junto. Não, nem mas- fala isso. mas eu vou ser bem- Olha, o financeiro também me surpreendeu nisso. O povo gosta, viu, de beber. Cara, não dá pra acompanhar a galera, não dá pra acompanhar. Febraban, gente, fiquei assustada. O que eu ia comentar é que tem uma coisa lá fora também que eu acho que ajuda a ficar mais disperso. É que o Open Banking lá, ele não entrou numa data com todo mundo tendo que entrar no mesmo dia, igual foi aqui no Brasil. Ele entrou, aí entrava um pouquinho, aí entrava outro, aí ia ajustando. Se você for ver a linha do tempo lá, Isso foi mais cauteloso foi, lá. na verdade, assim, não sabia como é que ia ser, entendeu? Então, pô, nasceu tudo tosco, aí voltou. Então, assim, você olha a linha do tempo. Se não O tiver Brasil é essa atrevido, data, gente, embora a que data bom. a gente sempre acaba não cumprindo com a data, porque existe bastante ainda ajustes para serem feitos. Se não existir essa data, a galera não vai. Não vai. Exato, Vai exato. ter um Não vai deadline. conseguir fazer a essa gente- padronização. A gente teve esse benefício de pegar lá o que já foi feito e falar assim, beleza, as melhores práticas são essas, vou replicar. E acho que agora a gente chegou justamente no momento onde a gente já não tem mais referência. A partir daqui, a gente vai ter que se inspirar talvez num pedacinho de um lado, num pedacinho de outro, e o outro vai ter que vir da nossa cabeça. Sim. Não vai ter nenhum guia de experiência no mundo que vai falar como é que faz Exato. EPOC. Esse Isso é o desafio. é isso aí. Esse é o maior Muito desafio. bom. Pô,
quando a gente começava a desenhar ali toda a parte de negócio, qual a estratégia que a gente quer pro Open Finance, vamos olhar o mercado. Mas o mercado ainda tá na mesma etapa que você. Vamos fazer um bench. Então, como que você vai olhar o mercado, né? As pessoas... Tem gente que não entende isso. Mas olhar o mercado hoje a gente tem ainda alguns casos de uso, algumas experiências, mas há 6 meses atrás era muito difícil você ter um exemplo. Mas Muito tem umas semelhante assim... quando entrou a LGPD, gente. A gente Mas, só por tinha exemplo, referência de fora. Eu pego algumas assim, eu tenho visto, sei lá, tinha a lojinha de app da Coreia. E aí tem um PFM lá que... Muita coisa que a gente tem como ambição, o negócio lá, o pessoal já tá fazendo, sabe? Alguma parte de... Enfim, lá de insights e outras coisas e tal. Então, acho que assim, tem algumas coisas não... Dá pra você pegar, sei lá, um pedacinho de uma experiência de pagamento em determinado lugar. E ver onde se encaixa com o Open Finance. Exato, porque você vai pegando um pouco dos princípios da coisa, assim. Sim. Inclusive, você olha lá, sei lá. Aí vem outros regulatórios que vão complementando, exatamente. Exato, os mas tipo, princípios. você tem lá na Índia e Reino Unido também, muita gente falando no mundo PJ... dessas contas bancárias 2.0. Sim. A fala da conta que se conecta com 1000 locais diferentes. Cara, isso é um conceito de Open. Aí beleza, óbvio. Putz, não é Open Finance, etc. Mas, cara, pensa no problema que tá resolvendo. O cara tem uma conta que, por alguma razão, conecta no Slack. Porque, sei lá, porque alguém usa os troços. Porque alguém precisa disso para alguma finalidade. Mas se conecta. De repente, quando cai alguma coisa na conta, avisa no Slack. Não sei porquê, mas tem. Mas o conceito é esse, assim, olha, eu tô abrindo as informações e tô começando a facilitar a vida do cara. O que eu posso ganhar de benefício com a troca de informação, com a troca de dados, né? O que o cliente vai ganhar com isso? Tem que sempre pensar nessa linha. Mas vocês percebem que isso é a prática que mostra. Né? Lembra que a gente falou lá no início? A prática de todos que estão aqui vai ser o diferencial. Assim aconteceu com privacidade. Assim acontece com quem abraça o que está chegando e constrói. Porque a gente constrói já na operação. Então, a gente pode errar, mas a nossa responsabilidade ainda é maior, porque a gente não pode errar muito, não. Porque senão dá um prejuízo enorme. Uhum. E aí é bacana porque é o momento de se escrever, construir, colocar prática. Porque nem sempre, como você falou, o regulatório é lindo, né? O regulatório diz pra gente fazer igual a privacidade. O regulatório é lindo, diz pra gente fazer um monte de coisa. Mas vai executar. Não, a gente está com a inteligência artificial aí chegando também, vai executar. Então, quando a gente executa e coloca para rodar, tem essa criação, tem essas possibilidades que você trouxe. E às vezes você tem referências de várias soluções que, vamos dizer assim, ele não é um Open Finance, mas ele foi um acordo bilateral entre uma fintech com um banco. A fintech recebe os dados do banco e cria uma solução maluca. Tá bom, você se inspirou naquilo ali. Tipo assim, se ela vai receber o dado de todos os bancos, aí é outra história. Mas você entendeu a dor que está sendo resolvida. Então, às vezes, eu gosto de pensar de trás para frente, ao invés de ficar pensando só o que dá para fazer em cima do que eu tenho na mão, porque às vezes não tem, vamos dizer assim, eu gosto dessas experiências análogas, vamos dizer assim, para abrir um pouco a cabeça, assim. Sim, porque a gente tem o Open Finance não regulado, que já existia, né? Sim. E o Open Finance regulado, que veio com a resolução conjunta número 1 em 2020. Antes dessa resolução, a gente já tinha várias experiências de Open Finance. Acho que a grande diferença, né, uma das grandes diferenças de ter o ecossistema centralizado e regulado é justamente ter essas regras, e aqui eu falo tanto de regras jurídicas como de regras de padronização tecnológica, que vão colocar todo mundo na mesma página. Sim. Então, todas as instituições vão ter que usar aquela API. Todas as instituições vão ter que assinar aquele termo para conseguir participar do ecossistema. Porque antes a gente via que as integrações existiam, mas eram de forma bilateral. Agora então, tem definições de responsabilidades, né? Exato. Eu acho que a gente tinha antes uma fintech que conectava com um banco. Mas hoje a gente tem a possibilidade de N fintechs conectarem com N bancos, com N instituições de pagamento, de forma padronizada. E eu tenho visto também, falando de negócio, as parcerias, elas estão brotando. E isso é muito interessante para o nosso business. As parcerias estão sendo construídas porque um precisa
da ferramenta do outro. E aí construir esses instrumentos de parceria não era tão comum, principalmente na IF. Assim, no momento que eu entrei, não vi isso tão comum. Agora está explodindo. Isso é muito interessante no Brasil, porque a instituição financeira, que sempre foi vista como algo que não pode se aproximar, está vindo nas parcerias e está abrindo oportunidades. Tem vários motivos para isso. Você pode discutir aqui. Já até não, vamos falar de business, não. Já até perguntei para alguns assim, falei, pô, mano, na teoria você podia fazer PFM desde que o mundo é mundo. Por que você resolveu fazer agora? Porque todo mundo vai fazer? Mas assim, óbvio, tem várias questões ali que envolve e tudo mais. Mas eu tô vendo a instituição lá, S1, usando dado de não regulado, coisa que ela jamais faria há 3 anos atrás. Tipo assim, de investimento, é a torta direito, por exemplo. Estão usando bastante. Aí tipo assim, não querem fazer na minha empresa, mas o outro laranja tá fazendo, pô. E aí, tá ligado? Vamos viabilizar com risco baixo. Acho que assim, enfim, tá. Eu gosto de ver essa provocação e o pessoal se mexendo. Queria perguntar pra vocês. Vale, pode falar da própria empresa, mas se falar, tem que falar mais um. Eu queria saber cases ou coisas interessantes que vocês viram aí no Open Finance nos últimos tempos. Você disse que não era pra falar. Não, você pode falar da tua empresa, mas aí se for, você fala mais um, entendeu? Você fala 2. Entendi. Se aí, você falar só, entendeu? Você fala só da sua, não tem que contar mais um. Não, vamos aqui. Pode ser de fora do Brasil, à vontade. Mas sei lá, alguma coisa que vocês viram assim de interessante que chamou atenção? Essa última semana saiu que as instituições agora começaram a fazer Pix com saldo de outros bancos. Porque a gente já tem o fluxo de iniciação de pagamentos, né? Que saiu da fase 3. Mas além disso, eu posso olhar, ver se eu tenho saldo em uma outra instituição. Por exemplo, eu tenho R$50 no Laranjinha, eu tenho R$50 no roxinho, por exemplo, e aí eu consigo fazer um saldo no amarelinho, que vai fazer uma transação por adorei essa concorrência da corzinha. E aí no amarelinho eu consigo fazer uma transação Pix de R$100, juntando ali meu saldo das outras contas. Eu achei isso bem, bem bacana. Acho que é bem legal a experiência do checkout também em e-commerce. Que ao invés de você pagar com Pix, copia e cola, aí você tinha que abrir o aplicativo do seu banco. Era uma experiência super friccionante. Com a iniciação de pagamentos, a gente consegue, no checkout do próprio e-commerce, selecionar, vou pagar com o meu saldo do outro banco. E aí você vai lá, faz aquela transação, é tudo muito mais rápido e automatizado para o cliente. Boa. A gente está agora, a Clavi, com a Vivo, né, sendo nossa investidora, e foi publicado ontem, já posso contar, o grande faturamento, e nós participamos desse faturamento. Então, é um ganho enorme. É a primeira fintech que está próxima do mercado de tecnologia, de telecomunicações. Então, é a primeira que a Vivo investe. Então, eu não poderia deixar de falar sobre isso. E aí eu vou falar algo que a gente... eu admiro muito, eu chamo de Queen, a Karen. E aí eu quero trazer também a questão que todos comentaram, que é a questão do WhatsApp, que foi difundida a relação do Open Finance através do WhatsApp que o Banco do Brasil trouxe. E o Banco do Brasil também é referência, né? A gente tem grandes profissionais que saíram de lá porque se aposentaram ou, enfim, quiseram sair, que estão construindo aqui fora. Né? São referências para a gente, podemos citar alguns, inclusive, mas que estão trazendo, só não posso citar a concorrência direta, tá? Mas tudo bem. Que já vieram aqui, inclusive. Então, vejam quantos cases em pouco tempo estão sendo construídos. Então, percebe que a agilidade é fundamental. Né? Agilidade e eficiência está muito próximo. Dentro de um regulatório. Gente, a velocidade que a gente trabalha com regulatório há muitos anos, a velocidade que a gente está tendo dentro de um regulatório que passam por várias fases, várias propostas, é realmente um ponto fora da curva. É um momento que o Brasil está vivendo diferenciado. E eu acho que é maleável, né? Então, a gente constrói algo no GT, beleza, o conselho aprova, aí versão 1.1... do Manual de Experiência do Cliente. Todo mundo. Versão 2.0, versão 3.0, a gente já está na 4ª. Então, assim, é tudo... O regulador também consegue acompanhar de perto e lançar as normas para acompanhar o ecossistema. E isso mexe até na contratação do RH. Gente, gestão, RH, people. Você tem que contratar pessoas ágeis, pessoas que pensem rápido,
que vão estabelecer propostas de entrega. Por quê? Porque o mercado, o Open é assim. Né? Você tem que ser acelerado. Mas avisa tão isso. Mas avisa muito rápido, mas tão rápido. Teve um tempo atrás, eu não lembro exatamente no detalhe, mas saiu um comunicado assim lá, né? Não sei quem informa. Era uma atualização muito pequena. Eu falei, não precisava avisar isso, não. Eu fiquei caçando. Treme, né? Eu fiquei caçando, falei, onde é que mudou o manual? Eu caçando. Todo mundo treme quando fala um Aí eu fui ver, agora é isso aqui. Agora aí, tem informes semanais, né? Tá saindo 5 por semana. Direto. A gente brinca A que gente é o que SNI, que é o Sistema de Normas Instantâneas. Olha, gostei. Vou estabelecer isso lá, gostei. Exato. Sistema de normas instantâneas, Você gostei. tem que ficar de olho sempre ali. Deu Não, tem que mole, não acompanhar. pode sair de férias, já era. Não pode, Juntou, não pode ser verdade. de repente não vai ter nem mais emprego. Acabou o Open Finance. Mas- Queria perguntar para vocês também de desafio, assim, o que vocês acham que numa visão de curto prazo, o que a gente poderia melhorar que talvez faria com que nosso Open Finance desse um próximo passo, destravaria alguma coisa? Onde é que vocês acham que é uma dor mais de curto prazo, assim, hoje? Eu acho que a gente deveria ter um tempo ali pra viver aquela fase que foi entregue, sabe? Então, Pra deixar melhorar as coisas até. acontecerem, ver o que tá acontecendo, quais são os bugs que estão surgindo, pra gente atuar na melhoria, mas de uma forma que a gente conheça, de fato, teve um tempo ali pra conhecer, porque hoje sai uma fase, aí já vai pra outra, e a gente não tem aquele tempo pra sentir, de fato, o que tá funcionando e o que não está funcionando. Então, Desculpa, a gente tive que responder o se chefe. fosse Tá? pra sugerir, eu ia sugerir esse tempo de testes daquela fase. Legal, que foi legal. melhorada. Acho que um dos maiores desafios que a gente tem hoje é enforcement. Uhum. É pegar o que a gente já tem, as especificações, inclusive, as regras do Regex e fazer com que elas sejam cumpridas. Porque hoje no Open Finance a gente ainda não tem penalidades. Isso aí lá fora também é um problema. Exato. Nem E privacidade. acho que assim, as instituições ainda estão se adaptando. A gente tem esse espaço, esse tempo de maturar, de, putz, fiz errado, deu um bug, uma falha na minha API, fui lá, corrigi, abri o ticket no Service Desk. Mas acho que a gente ainda tem essa dificuldade de fazer com que as regras que estão ali sejam cumpridas. Então, a gente está, por exemplo, no Square de qualidade de dados, discutindo de que forma que aquela documentação de APIs pode ser melhor aplicada, melhor utilizada pelas instituições e como que a gente vai identificar que aquela instituição que, de repente, implementou algo que não está 100% de acordo com as especificações vai conseguir ajustar isso a tempo para justamente beneficiar o ecossistema como um todo. E assumir o risco, né? Sim. Eu já vi lá fora, sei lá, 4 ou 5 vezes multa. Uma multa bem baratinha, assim, na verdade, mas parece que chegou no limite, assim. E até lá no evento que eu fui, tava uma discussão do tipo assim... Puta, e aí? Que dia que a gente vai poder cobrar as Isso é um instituições? grande tema, hein? Porque, de certa forma, o que A acontecia? dosimetria. De certa forma, rola a concessão do órgão que implementou o Open Banking para fazer e rola a concessão das instituições para fazer. Não, porque lá fora é até pior, porque eles bancaram muita coisa. Enfim, eles estão envolvidos, assim. Então, meio que assim, todo mundo tem um telhado de vidro. Sim. Então, se você ficar também, não, eu vou só enfiar a multa e acabou, talvez você não vai ter um ecossistema que funcione. Mas se você não cobrar também, não vai funcionar. Exato. Tem um meio do caminho aí Equilíbrio. que tem que ser achado em algum momento. Mas, sem dúvida, mais um assunto que não é trivial, assim. Não, E acho que a faz muito dificuldade sentido. também é não prejudicar o serviço oferecido para o cliente final. Sim. Então, a gente não pode falar, olha, você está com as APIs Ele é o grande que objetivo. não estão em conformidade, então eu vou desativar seu serviço. Não dá pra gente fazer isso, porque Exato. é o Vai cliente impactar o final cliente. que vai ser prejudicado. Então, a verdade. gente está com esse desafio hoje de encontrar formas de monitoramento. Tem o Squad de monitoramento também, que é da resolução conjunta número 4, que a gente está Adoro justamente... que ela sabe todas as tá vendo? soluções, gente. Tá vendo? Decorou Advogada tudo. Eu aqui. me sinto muito burro. Mercado Pago, né? Imagina, gente. Vocês estão aí com uma excelente profissional Ah, eu só que decorou tudo. Eu só confirmo. Ela estudou aham, antes de vir pra cá, aham. tá? Ela me contou que ontem ela ficou estudando. Eu só, Resolução número 1, resolução número 4. Não, eu só confirmo. Se não existir essa resolução, eu vou falar, com certeza. Muito bom. Sim. E ainda quero trazer mais um tema de reflexão. Pessoas.
né? Eu que sou, contrato também pessoas, está sendo um desafio contratar pessoas com esse perfil, que aí é um perfil soft skill, né? O perfil muito próprio de cada um, e aquele perfil que também entenda do assunto, que pense. Você não precisa entender muito, mas que pelo menos tenha uma estrutura organizacional para pegar rápido, né? Ainda que um detalhe ou outro você tenha que discutir com o pessoal que desenvolve ou com o pessoal que está construindo o produto, óbvio, a gente não está de ponta a ponta, mas contratar pessoas para trabalhar no Open Finance está sendo desafiador também, porque a velocidade é necessária, pensar rápido é necessário. Então, assim, é bom que trabalha com pessoas muito boas, né? Mão de obra que naturalmente é caro. Pessoas boas, tu tem que entregar o melhor e vai ficar mais competitivo. Só que a gente não está encontrando. Ou a gente pega de alguma empresa, como fizeram comigo, mas assim, eu acho que não é só isso, sabe? E eu adoro trabalhar com gente inteligente e eu percebo que no Open Finance as pessoas estão muito boas no que elas fazem. E isso também é desafiador, porque o seu nível de exigência na hora de uma contratação aumenta, né? Seja qual for. Não sei se as meninas pensam assim, mas seja qual for a cadeira ou a qualificação, né, necessária. Seja do RH, seja do DP, antigos nomes, mas que hoje estão adaptáveis. Até o produto eu acho que é mais flexível, que as pessoas estão abertas, né? Mas pensar Open, pensar a estrutura, entender o que é o Open, já partindo do processo que é sistema, não é um produto. Existem vários produtos dentro do Open. Exato. Isso é necessário. A gente está fazendo muito treinamento, a gente está colocando o pessoal para estudar, para entender as fases, para estudar o que a gente faz, estudar o Open. Mas encontrar alguém no mercado que tenha pelo menos essa visão, tá bem desafiador também, viu? Eu fiz ali a minha pequena parte fazendo um curso lá pra galera. Eu vi, e o seu curso a gente tá colocando lá, eu falei, tá? galera, vê aí. E eu fiz muito porque às vezes eu, assim, sempre escrevi... A gente colocou seu curso lá. Valeu. Eu sempre escrevi meio que sem pensar muito, tipo assim, escrevia pra quem tava no meio. Nunca foi minha ideia de... saiba o que é Open Bank e tal. Eu falei, pô, eu não sou a melhor pessoa pra explicar isso no detalhe. Aí um belo dia, tinha tanta gente me perguntando, manda um link de não sei o quê, vamos bater um papo pra você falar. Eu falei, mas o que você quer falar? Eu queria ter uma visão geral. Eu falei, pô, bota no Google aí, cara. Eu vou parar 1 hora do meu dia pra... Tipo, cheio de coisa. Eu falo, essa naturalidade aqui, cara, do Gabriel. pô, tem 120 edições. Como é que eu vou parar pra explicar o que é Open Bank? Aí teve um dia na raiva mesmo, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um curso aqui. E acabou, entendeu? Para de me perguntar, vai ver meu curso. E foi isso. Aí eu falei, galera, tá aqui, tá lá no YouTube. Para de me perturbar, dá uma olhada aí. Tá lá liberado pra todo mundo. Olha aí, faz um onboard aí, já tem uma noção e segue sua vida. Tipo parabéns assim, pela iniciativa, porque nossa. é um curso que é fundamental, é muito difícil a gente achar um material que explique a visão do todo de forma didática. Então, o curso ficou muito legal. Eu também, volta e meia, me pergunto, me explica um pouco mais sobre o Open Finance. Assiste o curso do Gabriel. Aí eu pensei o seguinte, falei, pô, se eu fizer isso daqui uns anos, todo mundo que entrar já vai conhecer a Let's Open. Aí a pessoa já entra ali, já. Quando eu conheci o Gabriel no encontro que teve logo, não é pós-pandemia, mas quando a gente conseguiu se reunir, né? E aí, acho que foi lá em Pinheiros. Quando eu vi o Gabriel, aí eu falei, cara... Eu vejo todos os seus podcasts. Me dá um autógrafo. Foi ou não foi? No meio daquela escuridão. Aí, cara. Você é flash, Gabriel. Deixa ele sem graça. O pessoal viaja nisso aí direto. Mas não não tô puxando saco, eu não sou disso. Mas é porque a sua iniciativa, você traz conteúdo. Por exemplo, antes de ir para a Clavi, eu vi o vídeo do meu líder, do meu CEO, para me preparar para fazer a entrevista com ele. Então, veja como você é referência, não só de conhecimento. Eu, quando fui fazer a entrevista com o meu CEO, eu fui entender o perfil dele e fui entender através do seu podcast. Quando eu quero saber olha quanto você está entregando. Open que eu olho. Exato. Boa. Vários artigos. Não fica sem graça não, que é real. Mas vai vir coisa, tá vindo coisa legal, assim. Acho que tá até passando por uma fase de ano que vem, de fato virar uma produtora, assim, porque eu tô sentindo que várias empresas estão sofrendo também
Porque o pessoal quer produzir conteúdo. Não tem jeito. Sim, Qualquer empresa quer fazer. Porque a gente precisa. Aí chega na agência, a agência não sabe nada sobre o Open Finance, escreve os troços todos. Ninguém sabe. Então eu vou fazer um meio do caminho aí e tal. Então, Legal, Gabriel. Super apoiado. A minha ideia é muito mais, obviamente, monetizar no B2B do que, assim, para os profissionais não é meu interesse cobrar por nada do que eu faço. Então acho que a ideia é meio que migrar um pouco para esse lado. Mas é isso, tem Ele é um monte de herdeiro, coisa saindo, gente. cara. É herdeiro, é o povo que pode contribuir, Que né? isso, cara. Pelo amor Não, de porque a Deus. gente tem uma brincadeira na empresa que a gente coloca. Agora, entrando mais no natural do dia a dia. Tem uma quadra de beach tennis. Só que pra carioca... muito chique, né? Não, Não. não, do lado, assim. Só que pra gente é depressão, que a gente vê o povo lá jogando o dia inteiro, a gente fala, só pode ser herdeiro, gente. Esse povo não faz nada na vida. Ficam lá, e aí a carioca aqui falta uma água salgada aí, gente. Cadê? Não, mas aqui é justamente o contrário, por isso que eu tô trabalhando a mais aí. Cara, mas é fogo. Ontem eu fui dormir, era meia-noite e pouca, mandando Sim. convite pros outros, 6 horas da manhã eu tava no computador de novo. Hoje antes de vir pra Tadinho, cá, eu cara. perturbando ele antes de vir pra cá, tá errado. O negócio. E eu no carro, mandando, peraí, eu vou trocar e tal. Mas enfim, acho que. Mas eu vejo muito assim, eu aposto muito nesse momento que tá assim. O Open e nessa abertura que tá a galera. Então, pra esse negócio se alinhar de novo, isso acontecer de novo, sei lá quando isso vai acontecer. Porque eu acho que o Open ele vai crescer pra caramba, então quando olha daqui a 10 anos, a gente vai estar falando de tudo que é tipo de dado diferente, soluções que a gente não tem a menor ideia que vão acontecer. A gente vai ter vamos dizer assim, um ambiente com muito mais competição. Sim. E vai ter muito mais negócio. Então, quando eu falo assim, putz, talvez é uma oportunidade de eu construir coisas aqui e entrar nesse vácuo que num caminho tradicional eu não iria. Se eu tivesse lá, putz, seguindo a carreira tradicional de produto, sei lá. Mas é a criação que a gente tá falando o tempo todo, né? É o momento da criação. É o e momento tipo da assim, construção. E assim, a bola tá quicando, entendeu? Sim. Então assim, quando eu comecei a escrever sobre o Open Finance do Itaú, ou qualquer outra pessoa podia escrever, entendeu? Exato. Eu comecei, eu montei um chat no Teams e eu divulgava as notícias no chat. Olha que legal. Aí não passou muito tempo, eu descobri que tinha um limite de pessoas no chat. Tipo, era Aí voltou 200, todo mundo. era 250 e poucas. Então tinha um canal lá que era meu, lá dentro do Itaú. E eu ficava mandando as notícias e falando que era legal e tal. Só que, pô, ninguém respondia, só reagia. A galera lia, mandava pro chefe pra parecer inteligente, mas ninguém respondia, ninguém falava nada. Eu ficava puto, porque, pô, eu queria conversar. Falar sobre o assunto. Não, eu queria conversar com alguém sobre aquilo ali. Falei, pô, você não tá vendo isso aqui que tá rolando? Tipo assim. Ninguém fala e não nada, rolava. ninguém interage. Aí eu falei, meu irmão, vou mandar no LinkedIn. Aí eu comecei. Aí foi aparecendo. Foi aí que, por exemplo, bem no comecinho eu conversei com o Jai, assim, lá atrás. A gente começou a trocar ideia, eu falo com ele até hoje, enfim. O Jai é incrível. Mas muita gente que eu converso hoje, eu fui falar nessa época. Eu falei, cara, você tá trabalhando com Open Finance? Vamos trocar uma ideia, cara, pra eu saber o que tá rolando. Eu preciso conversar com alguém sobre isso. E foi muito, assim, foi total. Então, várias pessoas que eu converso até hoje, tipo assim, acompanhavam lá de trás, desde quando não existia nada. O Jai já veio aqui, ele tem que vir. Já chamei ele fica meio com vergonha, acho que agora vem. Ele Agora é mais tímido. Mas eu já chamei ele, enfim, já chamei. Acabou. Eu vou pedir. Eu bebo muita água. Eu vou pedir mais água ali pra gente. Mas assim, já chamei todo mundo, assim. Então, o espaço é aberto. Hoje é mais Você agenda. pode fazer com o Jai em coreano. Não, tá maluco. Mandarim. Acabou, né? Ele fala mandarim. Ele contratou agora. Eu falo pra ele que ele contratou agora toda a clã que fala mandarim em São Paulo. Que eles ficam conversando entre eles. Eu falei, olha, vou entrar com compliance nesse Não consegui. pra auditar essas contratações. Nossa, é muito difícil. As meninas são muito bacanas. Mas, por exemplo, ele que me abriu muito a cabeça de coisas que estavam rolando, tipo, olha como é que... Eu vi um artigo dele sobre a coisa na Coreia, inteligente. aí eu peguei e fui investigar mais, e assim, eu sou apaixonado pelo modelo deles. Eu tô separando agora um monte de PDF aqui pra ler, já sei uns sites de lá, só que é óbvio, né? Tem que ficar traduzindo pra conseguir ler, e pra saber só o que tá rolando de Open Banking lá. Pra você ter ideia, saiu a notícia esses dias, que eles agora estão querendo entrar com dado de PJ. Então, Caramba, mas demoraram muito. Mas o dado de PF lá bomba, 60% Bomba. das pessoas usam. Então, tipo assim... É a cultura lá. Enfim, lá tem um certificado digital, que se você não tiver, você não faz nada da sua Sim, vida, você não sim. abre uma conta. E meio que com esse certificado, você já consegue fazer... Tipo, você entra no site do banco,
tem lá, abra sua conta e, tipo, emita seu certificado, assim, é nesse nível. E aí, depois com esse certificado, você consegue conectar tuas contas nele. E aí, não é igual aqui que a gente faz o consentimento de 1 para 1. Você chega lá sei lá, no Itaú e leva tudo de uma vez só pro Itaú, se você quiser. Ah, entendi. De todos precisa- os bancos. Exato, Não você precisa ser ficar por- Nossa, isso é muito bom. Então, tipo, é exponencial o quanto que aumenta, tipo, conversão. O Mas quanto isso que pode ser facilita uma o pagamento. invenção Eu nossa. também acho. Não, eu acho. Por isso É. que eu falo com a galera assim. É que faz sentido, né? Eu falo, pessoal, sinceramente, eu não tô muito preocupado com o modelo que tá hoje, quantos consentimentos tem, porque eu sei que isso não tá nem perto do que vai ter quando a gente fizer essas mudanças estruturantes assim, que vai destravar totalmente. Tem coisa que ainda, vamos dizer assim, tem tecnologia que precisa ainda ser desenvolvida pra gente ter mais segurança e remover fricção. Tem coisas que ainda não estão prontas ainda, que quando tiverem, pô, vão destravar esse negócio. Porque pra mim, pro cliente, o Open Finance é uma questão de custo-benefício. E o custo hoje é muito O alto, usuário porque a final. experiência é alta, é muita É fricção. investimento. Então o benefício precisa ser muito maior, muito maior. De novo, Platinum. Em algum momento, quando a fricção estiver resolvida, você não vai precisar ser um benefício absurdo. Então você vai ter mais dado correndo, naturalmente vão criar outras ideias, e aí você vai achar Exato. benefícios melhores e aí a coisa vai. Mas eu você não acho que isso vai percebe rolar agora, assim. que o grupo do Open é um Aí chegou grupo mais água aí. é um grupo necessariamente inteligente, porque a gente tem que estar encontrando alternativa o tempo todo e criando. Não estou dizendo que outros grupos não são, por favor, não levem para esse viés. Mas o que eu quero trazer é que o profissional de Open, ele tem que ser criativo full, né? Exato. Então faz parte também de... Tem um nível de curiosidade ali com o negócio que não dá pra... É isso, você não vai ter um livro te explicando. Aliás, tem uns livros. Eu tô até pra comprar um em inglês lá, ver que raio se tem num nesse livro. livro, né? Mas tem uns livros aí, mas bem pouco. Mas você não tem... Pô, como é que funciona? Pô, Tem não, uns não coreanos tem. lá interessantes. Pede o Jack. Porra, eu vou ter que pegar aqueles apps. E quando a que gente você vai começa a passando, conversar né? em mandarim, gente, vamos falar o nosso dialeto? Pô, é difícil, eu não. Mas, eu nossa, entendo é zero. incrível. Mas quando eu boto pra traduzir, é engraçado, porque no dia que eu escrevi o artigo, eu pesquisar em inglês não trazia nada, né? Então eu tinha que, tipo assim, pegar uma VPN, sei lá, pra entrar no Google, e aí eu traduzia no Google Translate e colava lá. Nossa. Aí eu achei os sites Operação. bons de onde é que tinha Eu fico informação. procurando coisas assim. Eu quero achar um site diferente de Open Finance. O que eu faço? Pois Aí é. eu começo a colocar em várias Aí, ó. línguas. Mas Aí, ó, publica essa lista aí pra gente. Tem dois diretórios também que tem um monte de coisa. Eu não lembro o nome, eu tenho o link assim, mas é um diretório que eles se propõem a ter tudo que é solução de Open Finance no mundo. Assim. Olha. Aí você entra, não é 100% atualizado, tem umas coisas meio estranhas lá, mas assim, você não precisa saber tudo, né? Você precisa Não. pegar uma referência só. É. Então funciona. É referência para poder trazer para nossa realidade também. Exato. Porque é muita inovação Sim. o dia inteiro, né? Sim. Então, às vezes tem um problema que você fala, olha, como é que eu vou resolver isso aqui? E aí eu acho que é legal a gente olhar para o lado e falar, olha, isso aqui não é exatamente o meu problema, mas eu consigo ter esses insights para conseguir chegar numa solução melhor. Sim, Exato. sim. Justo. E construir uma alternativa, né? Sempre vou falar de risco. Depende de até onde você Isso. quer ir com risco. E agora falando de futuro, pra onde é que vocês acham que essa brincadeira vai? Tipo assim, o que inspira vocês a continuar trabalhando com o Open? Tipo, sei lá, é alguma coisa, assim... Quando é que vai chegar num nível que você vai falar assim, putz, beleza, daqui pra frente é lucro, assim, tô feliz, atingimos um nível legal, Será estamos que entregando a uma gente solução consegue legal. enxergar isso nesse momento? Eu falo muito de pessoas, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas do Open, eu gosto da criatividade do Open, a responsabilidade também. E eu só vejo o Open crescendo, crescendo. Não vejo uma ponta final nisso. Não acho que tenha. Por quê? Porque a criatividade é muito forte no Open. A criatividade e a concorrência. Então, eu não consigo ainda enxergar. Mas não tem, não digo um ponto final, mas assim, é um checkpoint ali, você fala assim, putz... Rodando, né? Eu acho que é quando tiver Foi mais legal. usuários Isso. únicos compartilhando dados. Que Exato. hoje acho que a gente tem, o último dado que eu vi foram 10 milhões de consentimentos. Só que cada pessoa pode dar vários consentimentos. A gente não sabe sim, exatamente sim. quantos são usuários únicos ali. Eu vejo muito que é no momento da informação mesmo.
quando eu tiver todo o histórico ali do cliente, e não só falando de consentimento, mas quando eu tiver ali uma base de dados rica mesmo. Sim. Que eu vou Sim. conseguir trabalhar em todas as ideias. Aí Então, a essa cultura é a no Brasil, base. né? Exato. É dizer para o brasileiro entender que sim, ele pode compartilhar as informações financeiras dele. E Eu que acho a gente essa virada de chave. A gente Legal. vai muito na linha da cidadania financeira também, Sim. que é um dos grandes projetos do Banco Central e que a gente... É muito mais do que a inclusão, que é a pessoa ter ali uma conta bancária. Mas é ela ter a cidadania de ter acesso a vários serviços financeiros e que vão ser personalizados para ela. Sim. Para aquele perfil de consumo, para aquele perfil de renda, para aquele crédito que ela Falei que ela vai estudou precisar. ontem o dia todo, antes de vir para cá. Falei, ela me contou. Eu fico muito na pilha, assim, de ver um dia que eu vou poder chegar, assim, sei lá, num banco, não sou cliente, eu compartilho meus dados numa área não logada, e ele me fala assim, ó, beleza, para você vir para cá, eu te dou essas condições, assim, tanto de limite, E você isso... toma E aí você eu escolher. abro a minha conta lá com um clique. Se não for eu vou botar uns 5 aí no máximo. Mas eu chegasse num mundo de eu ter uma oferta, tipo, Legal. personalizada mesmo, e aí eu decidi, sei lá, trocar minha vida financeira inteira por um clique, por um lugar que vai me fazer Que faça sentido. vai me trazer algo melhor, assim. Mas, assim, eu entendo que, sei lá, se algo... É porque, assim, pra mim é meio que ilustrativo, assim. Mas se chegar num momento desse, eu vou ter, assim... Eu gosto de dividir o consentimento, assim, em 3 fatores, assim. Tempestividade, então se a resposta é rápida ou não. Personalização, então se, enfim, quanto mais melhor. E o benefício, que nesse caso é a questão financeira e tudo mais. Então, assim, hoje a gente tem, talvez, algumas ofertas que são menos tempestivas e tem mais benefício. Tem outras que são... É rápido, mas o benefício é padrão e é pequenininho, igual pra todo mundo. Então, no dia que chegar assim, ao máximo de cada um dos 3, eu falo assim, cara, acho que a partir daqui o céu é o limite, que aí vão criar um monte de De fato, eu maluquice. sinto que aquele dado é personalizado pra mim, né? Exato. Acho que a Aquela evolução oportunidade, né? disso. Exato. Não, e é o grande princípio do Open, dar liberdade para o usuário. Legal. Não tinha pensado nisso. Muito bom. Sim, e às vezes eu tô abrindo uma conta numa instituição hoje e daqui 6 meses eu vou querer Sim. abrir em outra. E eu vou conseguir levar E meus os gerentes dados, que né? lutem. Criem alternativas. Exato. E eu acho que isso também estimula muito a inovação, a questão da concorrência, né? De você oferecer o serviço melhor para aquele perfil de cliente. Acho que a gente vai ver também nichos cada vez mais específicos de clientes. Então, hoje a gente tem as ofertas são muito padronizadas para milhões de usuários, Sim. né? Acho que a gente vai começar a ver ofertas mais nichadas Hoje também. a gente trabalha numa estatística. Um de grande perfil. balde, assim, bem grande. Né? De perfis, na verdade. Tipo aqueles negócios de PJ. Fatura entre 0 e 2 milhões. Porra, peraí, que faixa é essa, Que cara? faz, que régua é essa? Tipo, o pipoqueiro e o outro cara, tipo assim, enfim, bizarro. Teve um case que eu vi que, assim, ele ganhou um prêmio lá fora, lá na... Ai, Jesus, é o Open Expo, eu acho. Enfim, eu sou ruim de nome. Mas depois eu sempre acho o link eu tenho guardado. E teve um case que ganhou de uso de dados que ele era muito focado em fazer a pessoa gastar menos, assim, absurdamente focado nisso. Eu não sei qual que é a lógica por trás, eles mostram ali na página, mas assim, é óbvio, ele tá vendendo o peixe dele, mas... Sim. eu te ajudo a gastar menos, tem negociação, eu tenho tipo um marketing... É como se ele tivesse assim, se você entra... Os meus clientes gastam menos na conta, eu consigo negociar. Tem benefícios que ele faz as parcerias. É tipo assim, é meio que uma loucura, assim, me pareceu a operação disso por trás. Se alguém me falasse dessa ideia, eu ia ficar, mas como é que tu vai fazer isso? Mas aparentemente tá funcionando lá e de alguma maneira foi avaliado e acabou sendo premiado. Mas assim, muito voltado nisso, assim, ajudar a pessoa a economizar. E pra mim reforça essa história do tipo assim, me surpreenda, assim, eu não sou a pessoa que mais olha para meus gastos no cartão. Assim, eu só olho quanto tá a fatura. Se chegar um alerta já me mostrando que eu tô tipo, gastando. eu não quero. Tipo, eu não quero passar de um determinado valor. Mas eu sei que tem um monte de oportunidade ali no meio para eu gastar menos. Ou para eu gastar mais inteligente, assim, sei lá. Eu tô sempre reclamando que eu gasto mal meu dinheiro. Tipo, não é que eu tô gastando muito, mas o que eu gasto, eu poderia gastar a mesma coisa. Aonde eu tô comprando, eu poderia estar viajando,
De repente o cara fala assim, olha, em vez de você gastar isso daqui com isso, se tu separar no final do ano, tu vai pra Disney, sei lá. Então, assim, eu acho que essas surpresas ainda hoje são vistas de maneira um pouco estranha, porque elas não dão um ROI imediato. Ela pode fidelizar o cliente, ela pode aumentar tempo de tela, mas às vezes o cara que faz essa sugestão, ele não vai ganhar o dinheiro nesse insight que ele deu. E eu acho que as empresas estão começando a abrir um pouco a ideia para fazer esse tipo de iniciativa. Sei lá, igual o bebê lá falou com o cliente. Pô, você compartilhou o dado, eu vi que você compra na Amazon. Por que tu não compra por aqui, que aqui você tem desconto? E aí o cara ficou felizão e aí a Amazon vai ter que correr para colocar o desconto. É a concorrência. E aí não, mas ele tava, na verdade, ele já comprava na Amazon, só que se ele comprasse na Amazon por um outro canal, sei lá, do bebê, lá, ele pagaria menos as ainda. Parcerias, né? E os tipo benefícios. assim, e ele não foi, vamos dizer assim, no pensamento antigo, falar, não, deixa ele gastar mais, né? Tipo assim, eu vou ganhar mais se ele gastar. Não, falou, cara, eu vou te ajudar a gastar menos. Você vai confiar em mim. Já tem algumas plataformas no Brasil que faz isso. Exato. E aí acho que aí a gente entra no Open Insurance e Open Invest. É isso aí. Cara, você tá gastando menos, investe aqui. Eu vi que você costuma andar muito de carro. Toma esse seguro de carro. Então, acho que a gente vai começar a ter esses o OPIN, né, que o mercado tá falando. Isso, de conectar os dois serviços, né? E isso a gente consegue graças a conhecer, a conhecer aquele cliente ali na profundidade, na intimidade dele, que é o extrato dele. Imagina também começar a compartilhar informações de saúde, que são dados sensíveis. Sim. Né? E ainda assim, eu tenho uma visão que o dado financeiro, que não é sensível pela LGPD, é mais crítico pela cultura do Brasil. Então, esse eu tenho essa visão, não sei se faz sentido. Mas assim, eu conversei com algumas pessoas, eu não tenho opinião formada sobre isso, é muito difícil. Mas todo mundo que eu vejo é 8 ou 80, assim, que esse negócio do health é tipo... Tem gente que ama e tem gente que, tipo, acha que isso vai ser usado na maldade, assim. Mas o que eu ouvi um pouco de algumas pessoas? Dado de saúde, eu acho que às vezes ele é até mais sensível que o financeiro, que tem gente que esconde doença da própria família, assim. A pessoa tá mal e não divide, sabe? Mas financeiro, tem muita gente, como falou a Ana, que esconde dinheiro mesmo. Sim, claro, mas assim, mas o que eu quero dizer assim, é um dado que, eu não sei, ele começa a beirar umas discussões... De ética, né? Que na teoria o financeiro é mais simples de resolver. Tipo, eu não vou apresentar, Entendi. aguardo e tal. Esse da saúde, assim, será que o plano... Psicologia. O plano vai ver isso, será que não vai cobrar mais caro? Ou não vai aceitar o cliente? Essa discussão está acontecendo tá quente, assim, na portabilidade da LGPD. Desculpa, te cortei. Não, pode falar. Mas exatamente, num dos direitos dos titulares, que é a portabilidade, está sendo muito discutido essa questão da observação pelo lado negativo das informações desculpa, gente, eu estava falando fora. Por conta de preço, competitividade. Mas, ok, vamos ser otimistas. Tudo na vida, a gente tem um lado bom e ruim. Pessoas. Então, aí o regulatório para restringir ainda mais. Agora, o regulatório tem que ser eficaz. Né? A gente está... Bem falou a Ana da penalidade, por exemplo, a autoridade também de proteção de dados, ela está com várias consultas públicas por conta dos dados pessoais. Então, assim, tem que ser efetivo o regulatório para gerar credibilidade. Então, e aí eu falo um pouco de privacidade e também do Bacen. E a gente precisa deles, né, para regular, para trazer a credibilidade. E aí entra esses conceitos de saúde, sim. Como eu falei, eu não conheço nada da área de saúde, assim. Mas, de novo, quando eu vejo isso perto de discussões sobre dados da conta de luz, da luz, beleza, trivial. Agora, o da saúde já entra num campo que eu não, como diria o financeiro a Glória é mais o Pires, saldo, eu não consigo mais opinar. O extrato, assim, né? Quando a gente fala assim, eu não sei se a Ana pensa igual, mas quando eu falo que o brasileiro tem a cultura de cuidar mais do seu dinheiro, é porque aquilo é o seu sustento, é mais relacionado ao seu saldo, seus gastos, né? As contas de rotina, que são mais públicas, eu acho que não é tão a preocupação. A cultura é mais do que você tem
do que você gasta no seu sustento. E aí entra muito também essas questões familiares são sociais, são questões sociais. Então, quanto mais regulatório tivermos, de maneira flexível, que faça acontecer na prática, mas um regulatório efetivo de fiscalização traz credibilidade. Sim, eu concordo super. Acho que a gente ainda tem muito esse desafio cultural também de falar para o cliente de que, cara, compartilhar seus dados é uma coisa segura. É a instituição que vai ver, não é alguém que vai te julgar pelo que você gasta, pelo que você ganha. Mas com aquelas informações, a gente pode te ajudar a gerir melhor seu dinheiro, a te ajudar a alcançar metas e sonhos, porque às vezes a pessoa quer viajar para a Disney e pensa que nunca vai ter dinheiro para aquilo. Mas, de repente, se ela fizer um planejamento e com o apoio da inteligência artificial, do analytics, de mecanismos que vão gerar inteligência em cima daqueles dados, a pessoa vai conseguir ter um serviço financeiro melhor e alcançar sonhos também. Porque acho que, no final, o dinheiro serve para isso, né? É isso, A gente está chegando ao final do episódio e do ano também. E eu queria aproveitar aqui para perguntar para vocês o que mais chamou a atenção de vocês nesse ano. O que foi um fato legal aí? E aí, totalmente aberto. Pode ser qualquer coisa que chamou a atenção de vocês aí. Acho que foi a criação de novos casos de uso. Acho que as pessoas estão gradualmente entendendo melhor o que é o Open Finance, estão começando a ver valor naquilo. Acho que até o ano passado a gente ainda estava muito no início, muito dentro da nossa bolha, porque a gente sabe que na bolha todo mundo acha o Open Finance incrível, mas vai falar com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, às vezes você está numa mesa de bar assim e ninguém sabe o que é o Open Finance. Verdade. E acho que agora que a gente já tem vários casos de uso, várias instituições aderindo, já está começando a ficar um pouco mais cotidiano para as pessoas. Vai. Bom, eu acho que é o número de consentimentos mesmo, né? Então, a quantidade de pessoas que começaram a fazer o compartilhamento de dados e esse número aumentou bastante esse ano. Acho que foi um marco muito importante para o Open Finance. Eu percebo mais interesse também, né? Quando a gente fala Open Finance, Open Bank, a gente aqui está mais acostumado com Open Finance, né? Mas a pessoa de fora escutou falar ou leu em algum lugar o Open Bank. O que é isso? Me explica, eu quero saber o que é isso. Será que isso vai pegar? Esse negócio de pegar, para mim, não interessa, porque depois quem passa por privacidade na LGPD, isso já está superado. Mas as pessoas estão tendo mais interesses. Isso é bom, porque querem saber do que a gente faz. Agora, quando você fala de também... O que mais me impressionou esse ano, saindo um pouco da nossa bolha de Open, entrando mais para os desafios pessoais, e aí eu falo um pouco de mim, que é um mergulho no Open. Eu mergulhei mesmo esse ano. E aí eu descobri um mundo, descobri pessoas que são novas na minha vida, que estão conseguindo trazer muita parceria. Tanto que quando a gente estava conversando sobre eu vir aqui, eu te fiz essa proposta. Posso levar mais 2 mulheres? Porque, assim, é muito bacana isso, é diferenciado. Sim. E aí escutar as pessoas querendo saber do que a gente faz, sabe, é motivador. Legal. E assim... Pra mim, acho que o legal do ano é você ver... Putz, você tá trabalhando igual um louco, né? Desde o ano passado. Amém. Só vê API, só vê código e... Agora você começa a realmente ver gente usando e tudo mais. Ano passado eram os números, eram como vamos viabilizar. Exato, os números que não batiam. Pô, será que isso vai pra frente mesmo, cara? Alguém vai usar isso e tal? Então, acho que, pra mim, esse ano dá uma sensação de que, assim... Eu escrevi um artigo no final do ano passado falando que a gente estava fazendo a fundação da casa, né? Olha, boa. Esse ano a gente tá vendo umas paredinhas assim, subindo, uma coisa ou outra ali. Dá pra ter uma noção que... Não vai lá comer. Vai fazer dá pra fazer uma noção que vai ser uma casa e tal. Então tá sendo bem legal ver isso acontecendo. E dá essa sensação de que, assim, não tem como voltar. A gente já se comprometeu demais, não dá pra voltar pra trás. Não dá. Então, assim, não existe qualquer possibilidade da gente ir pra trás. Meninas, eu queria agradecer a presença de vocês. Foi legal pra caramba o papo, passou rápido. Tá mais relaxado ele. Infelizmente, a gente gravou isso muito cedo, né? Então não dava pra ter cerveja. Ou vinho, né? Clube do vinho. E eu vou deixar aberto pra vocês aqui, mandar um recado final aí, manda um oi pra quem tá
ouvindo a gente. Tá liberado o jabá, é de graça. Fiquem à vontade aí. Então, Vai lá, deixar as palavras finais para vocês aí. Queria agradecer primeiro o convite, convite tanto da Rô, né, da Roberta, que trouxe a gente para cá e deu essa oportunidade de conversar sobre Open Finance, que a gente adora conversar sobre esse tema, né? Agradecer também ao Gabriel pela oportunidade de estar aqui. Eu sou super fã do podcast, eu sempre escuto, então... A gente tá meio travada, mas vai, né? Tá fluindo. E acho que assim, para quem tá ouvindo a gente, cara, compartilhe seus dados. Isso aí. Use a iniciação de pagamento, comece a ver valor naquilo, abra conta em outro banco para você ver como é a experiência, porque acho que assim... Conforme a gente vai avançando, a gente vai ter cada vez mais casos de uso, cada vez mais vantagens para o cliente. Então, acho que Abra a mente, né? Exato. Pode dar o consentimento que é seguro e fique tranquilo. Boa. Show. Bom, também quero agradecer o Gabriel. É uma honra estar aqui do lado do Gabriel, gente, do lado dessas meninas maravilhosas do Open Finance. É muito bom falar sobre esse assunto e falar com pessoas que entendem do assunto, né? Porque é algo raro, mas é muito, muito legal isso. Quero agradecer e compartilhem seus dados, gente, que o Open Finance é seguro. Boa, boa. Bom, só ratifico, né? Só ratifico, não tenho mais o que complementar. Apenas com privacidade e proteção de dados, que temos profissionais que conhecem no assunto, cuidando dos seus dados, usuários. Boa, então, boa. E Gabriel, mais uma vez, foi incrível estar aqui. Meu ídolo. Para. Ele fica sem graça. Para com isso, cara. Não, mas você tem essa força na nossa comunidade. Aceita que você tem esse poder. Poder bom, poder positivo. E, meninas, foi muito bom o nosso bate-papo. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, principalmente no Open. Então, estar aqui sozinha ia ser muito sem graça. Adorei. Adoro vocês, então foi um bate-papo muito fluido, ainda que a gente esteja meio travado, porque eu tô até agora, já joguei esse braço aqui no fone umas 20 normal, vezes, normal. O fone foi longe, mas faz parte, né? Também se fosse uma coisa muito quadradinha, não tem nada a ver com a gente. Exato, Ninguém aqui é exato. quadrado. Obrigada. E vamos ver quem vai ganhar o prêmio, né, meninas? Boa, Vamos lá, boa. vamos lá. Pessoal, obrigado por acompanharem aí mais um episódio. Vou reforçar, se você ouviu até aqui e você ainda não se inscreveu, não deixou lá 5 estrelas, tá brincando comigo, tá? O consentimento da tua empresa vai dar errado se você não se inscrever. Brincadeiras à parte, obrigado por acompanharem mais um episódio. E em breve a gente volta com mais novidades aí. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.